Está tudo bem ser sozinho. No mundo que a gente vive hoje, a maioria das pessoas falam que o ideal é que a gente sempre esteja na multidão, busque ter amigos, busque conversar com outras pessoas, mas aprender a ficar sozinho é algo que vai moldar e ajudar qualquer tipo de crescimento pessoal que a pessoa queira. Eu acredito que se isolar e não conversar muito com outras pessoas e não se socializar com outras pessoas que você não conhece ou não tem intimidade é algo que pode não só ajudar, mas dar resultados que às vezes você nem imaginava que poderia dar. Então, uma coisa a se pensar nisso é que, de certa forma, a solidão, ela tem um leve desconforto em que não é qualquer um que consegue ter isso por muito tempo. E aprender isso dessa forma é algo um pouco estranho e, de certa forma, até um pouco cansativo, porque não fomos treinados para agir dessa maneira. E a maioria das pessoas não fazem isso. Mas todo homem que ele se torna grande e que ele começa, por exemplo, a ter muitas pessoas em volta dele, primeiro, ele passou por coisas que ele teve que enfrentar sozinho. Que ele teve que tomar decisões que um homem tem que tomar. E que é nesse momento que ele começa a se tornar homem. Eu acho que, de certa forma, é algo que, de certa forma, está em todas as pessoas que amadurecem de verdade. Está em todas as pessoas que conseguem levar aquilo com coragem e, de certa forma, por tempo, ter consistência naquilo. Eu lembro de uma vez que eu criei o meu primeiro canal no YouTube e eu não falei pra ninguém, não mandei link pra ninguém, eu só criei porque aparecer na internet assim, fazer vídeo, não era algo que eu tava acostumado, mas eu fiz sozinho. Eu gravei o vídeo sozinho, eu editei sozinho, eu fiz tudo que eu poderia fazer. E era algo que eu não estava acostumado. Foi um desconforto. Eu era mais novo, eu postei o vídeo. E aí, se eu não me engano, teve 3 comentários. E basicamente 2 foi falando que o áudio estava muito ruim. Que parecia que eu estava falando dentro de um banheiro. Tava um pouco mais forte, tava um pouco mais zoeiro. Eu acabei levando aquilo ali muito a sério, porque eu já estava desconfortável. Era algo que eu queria fazer, mas eu não estava acostumado. E aquele desconforto, a partir daquele comentário, ele cresceu. Ele ficou maior. E foi aí que eu não fiz mais vídeo para aquele canal. Foi um vídeo e o único vídeo. Eu tinha, se eu não me engano, 15 anos na época. Mas, se você vê, por exemplo,
Se eu fosse mais velho, se eu fosse hoje, eu não iria ligar para esse comentário. Iria ser um desconforto, talvez, mas eu estaria acostumado, não iria tomar nenhuma atitude que pudesse, de certa forma, fazer eu desistir de fazer aqueles vídeos. E a maioria das pessoas, elas estão normalmente rolando tela durante 4, 5, 6 horas por dia, a tela de celular, vendo conteúdo que não constrói absolutamente nada, mas que tira ela da realidade. Então, aquilo é um conforto. Aquela dopamina, aquela oxitocina é um conforto para aquele momento, para aliviar aquele momento. Só que a partir do momento que você faz isso todo dia, você está deixando o desconforto de lado e está abraçando o conforto. Só que você fazendo isso, você não vai construir nada. Você vai ficar parado. Você não vai conseguir desenvolver habilidades, não vai conseguir desenvolver experiências. E o problema não é o tédio em si. O tédio ele é bom para o cérebro. Mas o problema é você a todo momento querer fugir dele. Você consumir um conteúdo ou outro para fugir um pouco da realidade é interessante. Mas eu acredito que hoje a gente tem uma arma muito poderosa que se chama a isolação. Hoje em dia é muito difícil você ter um contato humano por muito tempo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu praticamente não tenho amigos, não namoro, não converso com muitas pessoas, e às vezes eu tenho que passar o meu tempo estudando. Então, em vez de tentar fugir dessa realidade de não ter pessoas na minha volta, eu uso isso como um poder para mim mesmo, em que eu vou ler livro, em que eu vou desenvolver uma língua diferente, que seria o inglês, que eu vou pensar mais, que eu vou colocar alguma ideia em prática. Isso é um poder enorme. Essa solidão, você aprender a fazer as coisas sozinho e a ser sozinho é algo que, na minha opinião, é algo muito poderoso e que as pessoas hoje em dia elas não aproveitam, principalmente homens da minha idade. Porque o mundo hoje em dia ele está um pouco complicado na questão de muitas coisas. Muitas coisas hoje em dia estão complicadas. Tanto na questão de você ir namorar, tanto na questão de você construir patrimônio, tanto na questão social, se você não é acostumado, ou alguma hora você cansa de ser tão social com as pessoas. Às vezes você vai criar alguma coisa com algum amigo seu e ele vai te deixar de lado. Talvez um amigo seu vai tentar passar a perna em você de alguma forma. Isso vai te frustrando, isso vai te deixando desanimado e para baixo. Isso de certa forma aconteceu comigo. Isso me fez até ficar um pouquinho relaxado na questão de vontade de conhecer outras pessoas. E eu acabei levando isso como uma vitória, como uma coisa que Deus colocou na minha vida, como uma coisa que Deus olhou para mim e falou bem assim: vai ser dessa forma, porque você vai ter algo maior, você vai usar isso como um superpoder, você precisa disso. Não só colocando o meu ego acima de nada, mas colocando Deus acima de tudo. Porque eu sei que, de certa forma, Deus está dentro de mim, nós somos o templo do Espírito, então eu acredito que a maior parte das coisas que a gente passa na nossa vida, e às vezes até de ruim, é algo bom, virá algo bom. Se você souber analisar, se você souber aproveitar aquilo. E eu só acredito que, de certa forma, isso é um superpoder por conta que ficar sozinho meio que te força a pensar
em coisas que você não pensaria se estivesse em volta de muitas pessoas. E se você tiver, de certa forma, proteção de outras pessoas. Porque é nesse momento que você tem que enfrentar seus medos, é nesse momento que você vai começar a ter perguntas de você mesmo sobre o mundo, é nesse momento que você vai começar a evoluir de verdade, a se desenvolver mentalmente, espiritualmente e até fisicamente. Porque você precisa dessas 3 questões para que você tenha uma vida boa aqui na Terra. E que posteriormente você consiga, de certa forma, ter resultados, mas lembrando, não colocando o ego acima de nada, mas Deus acima de tudo. Porque eu, particularmente, eu acredito nisso, eu acredito que esse é o verdadeiro sucesso. O real valor da vida, o verdadeiro tesouro, está literalmente dentro de nós, não está fora. Porque uma hora, cara, uma hora a vida cansa. Uma hora, a maioria das coisas vira apenas ilusão, vira vaidade. Então, a partir do momento que primeiro você entendeu que na verdade o tesouro está dentro de você, cara, e que na onde você colocar o seu coração aquilo é o seu tesouro. E quando você entende isso, você começa a entender que mais ou menos o mundo ele é de certa forma meio automático. Eu até já vi certas pessoas comentando sobre isso, sobre a questão do universo, da lei da atração. Eu não sou muito fã desse tipo de conteúdo porque eu sou mais fã da Bíblia. Eu prefiro 1000 vezes ler a Bíblia, porque eu acho que ali é o manual de tudo. Ali você tem tudo. E quando você começa a entender que é só você acreditar naquilo que você vai conseguir, é só você aprender e se desenvolver que Deus vai colocar coisas na sua mão para você administrar, as coisas de certa forma fica automático, fica mais fácil. Não fácil, mas você começa a ter experiência para enfrentar aquilo ali e aquilo ali fica tranquilo. É igual quando você tem um trabalho novo. Quando no primeiro dia é um pouco difícil, no segundo é um pouco difícil, a primeira semana é um pouco difícil. Só que chega um momento ali, por exemplo, no terceiro mês, quarto, quinto mês, que já está automático, já fica fácil para você, porque você já tem experiência, você já sabe fazer aquilo ali, aquele trabalho que você executa. Então, de certa forma, a gente só valoriza, a gente só começa a valorizar a alegria quando a gente se sente vazio. Porque eu acredito que tem uma diferença, de certa forma, de alegria para felicidade, porque felicidade é algo momentâneo. Alegria é algo que você pode ter no seu coração por muito tempo, que você pode ter dentro de você por muito tempo. E é isso que eu tenho pensado bastante. Porque sempre há dias nublados, mas ao mesmo tempo também vai ter dias de sol. Uma hora você vai, de certa forma, perder, mas alguns momentos você também vai ganhar. E isso é importante saber. E cara, a partir desse momento você consegue até entender que a vitória ela só faz sentido por conta que existe o fracasso. E, de certa forma, a conexão com outras pessoas, ou até mesmo um barulho familiar, ele só faz sentido por conta do silêncio, por conta do vazio. E quando você passa por esse momento sozinho antes, você já está acostumado àquilo ali, você já aprendeu aquilo ali. Então, ficar sozinho não é algo ruim, tá bom? Não é algo que, de certa forma, não vai ter valor para você. Não é algo que, de certa forma, vai ser ruim para você. Mas que você vai conseguir ter a experiência necessária para executar o que você precisa. E tem até algo que eu tenho pensado um pouco, que, de certa forma, é um raciocínio lógico muito interessante. Porque toda experiência difícil que você
que a gente está tendo agora, que você está tendo agora, são experiências que estão enchendo um copo invisível. E que aquele copo está sendo cheio de gratidão, está sendo cheio de maturidade, está sendo cheio de experiência. Então, nada é desperdiçado, tudo é aprendizado. A solidão não é desperdiçado, o silêncio não é desperdiçado, tudo está sendo colocado no seu devido lugar. Então, dessa maneira, a gente consegue até ver que existe caminhos para a gente caminhar e ter uma melhor performance. Que são, na verdade, 2 caminhos. O primeiro caminho é quando você escolhe carregar o peso hoje. É quando você escolhe a dor hoje, a solidão hoje, para viver algo melhor amanhã, para ter alívio amanhã. Ou tem o segundo caminho, que é você se distrair, que é você ter alívio imediato, que é você buscar liberar dopamina do seu cérebro, que é você buscar o conforto. Mas lembre-se, o vazio ele vai existir depois, por conta que se não houve vazio antes, você não teve gratidão. Você no futuro vai ter ingratidão ainda. E é aí nesse momento que você começa a questionar muito da vida, que você começa a questionar as leis que Deus determinou para esse mundo. Só que a gente não está aqui para isso, pessoal. A gente está aqui para viver, para ter a melhor experiência, para sentir. A gente tem sentidos para isso. A gente tem essa analogia para isso. O nosso cérebro ele é poderoso, o nosso corpo ele é poderoso. A gente tem células no nosso corpo. A gente tem uma visão muito, mas muito boa. E a gente tem que ser grato por isso. A gente tem que agradecer pela água que a gente toma. A gente tem que agradecer por tudo que a gente tem na nossa vida. E a gente deixar bem claro para o universo que você chama, para Deus. Eu não sei o que você chama. Eu prefiro chamar Deus. Mas que você seja grato por essa força que te ajuda, por essa força que criou tudo, por essa força que está acima de tudo e de todos, tá bom? Então, tem 2 caminhos para se escolher. Carregar o peso hoje e alívio amanhã, ou ter alívio imediato agora e ter peso depois. A escolha é bem simples, pessoal. É bem muito, mas muito simples. E como eu falei, hoje a gente está vivendo em algo que a gente tem um poder muito grande nas mãos. E se você, de certa forma, acredita em Deus, isso, de certa forma, isso vai mudar tudo nesse processo. Porque você vai ter a absoluta certeza que você vai ter resultados depois. E, de certa forma, a vida é basicamente isso. Você vai ter resultado naquilo que você acredita, tá bom? A vida é isso. Tudo e todos é baseado nisso. A criação da realidade é nisso. E mais ou menos, quando você começa a, de certa forma, olhar para trás, eu realmente espero que vocês aí que estão do outro lado da tela tenham gratidão e veja que vocês passaram por coisas difíceis lá atrás, mas que posteriormente vocês conseguiram resultados e ter uma vida muito, mas muito melhor do que vocês tinham antes. E é nesse momento que você vai ter mais gratidão ainda. Então, a todo momento, tenha gratidão e agradeça por tudo que você tem nessa vida, tá bom? Porque dessa forma você vai ser abençoado ainda mais. Quero deixar bem claro que esse vídeo aqui não tem intenção de essas falas saírem de certa forma, igreja, de sair de certa forma, não está saindo de nenhuma religião, mas com base em minhas experiências e com base na minha leitura bíblica, tá bom? Então, só vou estar encerrando esse vídeo agora, mas só deixando bem claro, pessoal, que a solidão, que aprender a ficar sozinho, não é de certa forma se afastar totalmente do mundo, mas você está apenas se preparando para algo maior. Você apenas está escolhendo não ter anestesia, ter a dor naquele momento, para que você naquele momento tenha gratidão e posteriormente tenha mais gratidão ainda pela vida, tá bom? Que dessa forma todos
à sua volta vão olhar para você e ver que você faz parte da luz do mundo, tá bom? E essa é a mensagem do vídeo. Aprenda a ficar sozinho, tá bom, pessoal? Deus, ele sempre está presente na sua vida, ele está dentro de você e ele nunca, nunca esqueceu de você, tá bom? Tchau, tchau.